Comigo, ele venceu a morte. Teve gente que não repetiu. Vamos lá, vou te dar mais uma oportunidade. Ele venceu a morte. Mais uma vez. Ele venceu a morte. Uou! Forte aplauso ao Senhor Jesus. Uou! Glória a Deus. Sabe, queridos, nós muitas vezes ouvimos sobre Páscoa, vemos os comerciais lá de Páscoa, andamos na rua, vemos lá os ovinhos da Páscoa, entramos no mercado e já começa a pendurar, fazer aquele varal, assim, aquele telhado assim, que os chocolatras, né, amam. Inclusive eu olho assim, ai meu Deus. Aí eu chego e falo assim, eu vi um negócio de Ferrero Rocher. Aí a pastora, não brinca, deve ser tão R$100. Que caro o negócio. Esses dias eu ganhei um negócio de Ferrero Rocher, cara. Mas vamos voltar à palavra. E nós ouvimos, e sabia que muitas vezes nós mesmos não sabemos o verdadeiro significado da Páscoa. Tem gente que começa a confundir as coisas, não sabe o que é, da onde que veio, o porquê que veio e que efeito tem na sua vida. Porque a Páscoa tem um efeito nas nossas vidas. A verdadeira Páscoa é um grande sinal de Deus para nós, é uma grande resposta de Deus para nós. A verdadeira Páscoa, da onde veio, como que aconteceu? Alguns têm as suas teorias, mas a palavra tem a verdade, amém? Eu quero ler com vocês a palavra em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 até o 23. Se você puder anotar, anote. Se você não puder anotar, acompanhe na sua Bíblia online, sua Bíblia, seu aplicativo. Hoje nós não teremos aqui o Data Show, mas é algo. Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 23. Nós vamos entender o que é a Páscoa e vamos tomar posse dessa palavra para as nossas vidas, amém? A palavra fala assim, Êxodo capítulo 12, versículo 21 até o 23. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem as vigas superiores da porta e as suas ombreiras também, com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saiam da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Sabe, queridos, é muito interessante que toda a palavra, a Bíblia em si, toda a Bíblia aponta Jesus. A palavra de Gênesis até Apocalipse aponta Jesus. Ela é rodeada, ela é em volta de Jesus. Tudo é Jesus. Nós vemos aqui o que o cordeiro nesse dia, ele foi morto e o sangue dele foi colocado na porta de cada hebreu, para que quando o anjo da morte passasse, ele pulasse aquela casa e não entrasse nela. Aqui, nesse momento, foi um momento marcante. Foi a primeira Páscoa que foi realizada.
há mais de 3.500 anos atrás. Há mais de 3.500 anos atrás. A primeira Páscoa foi essa, direcionada por Deus. Para quê? Para livrar o povo dele, para proteger o povo dele. Sabe, queridos, o que vai evitar da morte entrar em sua casa? Obrigado, querido. O que vai evitar da morte entrar no teu coração? O que vai evitar da morte envolver de repente as suas emoções, até mesmo a sua vida ministerial e espiritual ou profissional? O que vai evitar da morte entrar nessas áreas da tua vida? É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus, é ser lavado por esse sangue, é ser coberto por esse sangue. Existem cristãos que têm medo da morte, e esse medo precisa ser expulso. O que estava acontecendo ali naquele momento? O que estava acontecendo? O espírito da morte ia passar naquele lugar. E o que livrou os primogênitos do povo de Deus foi o sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro. E olha, queridos, eu quero te dizer, desde aquele tempo até hoje, não teve muita mudança não. O que diferenciava o povo de Deus para o povo que estava lá do Egito, para os egípcios, sabe o que era? Primeiro, a obediência. Segundo, sabe o que? O sangue do Cordeiro, marcando a casa deles, marcando a vida deles. E o que vai fazer a diferença na nossa vida? Nesses dias, a diferença entre o justo e os injustos, os fiéis e os infiéis, será sempre o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos livra, que nos faz vencedores, que nos faz livres de toda a morte. É o sangue do Cordeiro que nos faz ficar firmes. E sabe do que? Te faz vencedor, vencer a morte, não ter medo da morte. Porque a palavra fala que quando o anjo da morte passava perto, em frente à casa do povo de Deus, o que ele via? O sangue do Cordeiro. E quando ele olhava isso, passava por cima. A palavra Páscoa significa pasch, que significa passar por cima ou passagem. Quantos aqui sabiam disso? Passagem ou passar por cima. Alguns assimilam a Páscoa como aquela travessia do Jordão, a travessia do Rio Vermelho lá, do Mar Morto. Mas não é isso, não é essa passagem. Essa Páscoa é por conta do sacrifício do Cordeiro das portas, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais. Ah, mas existe um significado, existe algo poderoso, e nós precisamos saber. A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer o significado da verdadeira Páscoa, o significado da palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos sim viver de forma conforme a vontade de Deus, possamos caminhar em vitória também, caminhar como vencedores, caminhar como salvos, salvos da morte. Foi isso que aconteceu naquela noite. Muitos, olha, o povo de Deus, os primogênitos foram salvos da morte. Por conta de quê? Por conta do sangue do Cordeiro. Você sabia que naquela época, na Páscoa, sabe o que eles faziam? O pai, família, pegava o cordeiro, matava o cordeiro, colocava para assar. É o que? A carne. Sentava com a família e ali eles ceiavam juntos. E hoje
o pessoal meio que inverteram. Não pode comer carne. Pode comer carne, porque a verdadeira Páscoa é isso. Matava o cordeiro, assava o cordeiro e comia junto ali como família, comunhão. E por conta desse sangue, daquele cordeiro que foi assado, passava, porque é o sangue do cordeiro que vai nos livrar da morte. É o sangue do cordeiro que nos salvou, que foi derramado naquela cruz para nos salvar, para nos libertar. Aonde o cordeiro, sabe, queridos, isso tudo já estava sendo a prefiguração do plano de redenção do homem. Já estava sendo o plano de Deus, a prefiguração do Cordeiro de Deus se entregando para redimir o homem, para reconciliar o homem. Deus é perfeito. Deus, Ele sabe de tudo. Antes de tudo acontecer, Ele já preparou, Ele já tinha preparado, sabe o que? A saída, a reconciliação, a transformação do homem. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, está na hora de nós começarmos a celebrar, mas celebrar mesmo. Hoje eu estava ouvindo um louvor lá, tocando, eu achei interessante, o ministro de louvor falou assim: querido, está na hora de você celebrar, adorar, falar, se expressar, da mesma forma que você se expressa quando o seu time de futebol está jogando ou está ganhando. Está na hora de você se expressar da mesma forma quando alguém que você está torcendo muito ganha. Porque você não está adorando qualquer pessoa. Você está adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está adorando aquele que morreu na cruz por você, mas ressuscitou para te dar vida. Aleluia! Então quer dizer que um jogo, uma torcida vale mais do que adorar aquele que é o Rei dos Reis, que te salvou, que fez um milagre na tua vida, tem feito milagres na tua vida. Eu quero te dizer, essa Páscoa e as outras Páscoas, você vai celebrar de uma forma sobrenatural. Você vai celebrar, e hoje à noite nós vamos fechar esse culto com uma forte adoração a Ele, celebrando, declarando: Ele ressuscitou, o Cordeiro vivo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Em meio à escuridão, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais daquelas portas protegeu as famílias que obedeceram à direção de Deus. Que obedeceram à direção de Deus. Em meio à escuridão. Em meio à escuridão, o que vai proteger a tua família, o que vai proteger a tua mente, o que vai proteger o teu coração do espírito da morte, de setas do inimigo, é o sangue do Cordeiro. Está na hora de você começar a aplicar esse sangue. O sangue do Cordeiro que foi aplicado lá nos umbrais há mais de 3.500 anos. Deus, Ele não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é com propósito. Você pode repetir isso? Olha, o irmão entendeu. Você pode repetir isso de novo? Tudo que Deus faz é com propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Mas eu preciso entender para obedecer. Você não precisa entender para obedecer. Você precisa obedecer. Simplesmente isso. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. E naquele dia, Moisés, por que fazer isso? Para que fazer isso? Para que matar um cordeiro, sentar com a minha família e esse sangue colocar aqui nos umbrais? Para quê? Eu quero te dizer uma coisa: nem tudo Deus vai te revelar antes que aconteça. Sabe, mas como assim, pastor? Tem pessoas que o Senhor vai provar o coração para entender se é obediente ou não. Tantas coisas eu já fiz simplesmente por obedecer, e depois eu fui entender. Tem livramentos de Deus que Deus te dá só porque você obedeceu.
Não vai agora. Tá bom, Senhor. E depois de um tempo a pessoa descobre que teve um acidente lá naquela rua. Vai agora. Aí a pessoa vai. E um pouco depois vai entender que aconteceu uma coisa. Queridos, eu quero te dizer, se aquelas famílias não obedecessem, ficassem questionando, mas para que fazer isso? Por que fazer isso? Eu quero saber. Não. Eu quero te dizer que o espírito da morte, o anjo da morte, teria entrado naquela casa, como entrou na casa dos egípcios, como matou os primogênitos. Mas como assim, pastor? Nós não estamos pregando um Deus de amor? Sim, estamos pregando um Deus de amor, mas também um Deus que é fogo consumidor, um Deus que é justo, um Deus que é fiel. Com Deus não se brinca. Mas vamos voltar aqui à palavra Páscoa. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje não é diferente. Não é diferente. Está na hora de nós tomarmos posse dessa palavra que Deus liberou naqueles dias. Unge. Só que agora você vai selar e marcar o teu coração com o sangue do Cordeiro. Pastor, tem dias que eu acordo e minha cabeça começa a pensar coisas terríveis. Eu penso em desistir. Existem pessoas que pensaram até em acabar com a sua própria vida, sendo cristão. Eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor te chamou para marcar a sua vida com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, te livrando da morte, blindando a tua vida, blindando o teu coração, blindando a tua mente, pelo poder do sangue do Cordeiro. Sabe? Para que se o anjo da morte, o espírito de morte, tentar fazer alguma coisa, não vai conseguir. Ele vai passar por cima. Ele não terá autoridade para entrar no teu coração. Não terá permissão para entrar na tua mente. Não terá permissão para influenciar as tuas emoções. Porque o sangue do Cordeiro te livra. O sangue do Cordeiro. É essa a diferença. Essa a diferença. Mas o que vai fazer diferença na minha vida se eu aceitar a Cristo, se eu caminhar com Jesus? É toda a diferença, é o sangue do Cordeiro. É a verdadeira Páscoa. É a verdadeira Páscoa. A palavra fala em Isaías capítulo 53, verso 7. O profeta já declarando, antes de Jesus nascer, antes de Jesus se manifestar, vir à terra, se esvaziar da glória dele e vir à terra e caminhar. O profeta já declarando o plano de Deus referente a Jesus. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficava calada, e ele não abriu a sua boca. A palavra em João capítulo 1 verso 29 declara: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos livra da morte e que nos salva. Nos salva. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus venceu a morte. E Ele venceu essa morte por você, por mim, para que você não tivesse medo da morte, para que você não tivesse medo da morte, para que você não tenha mais medo. Declara assim: todo medo, fora!
Em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero te dizer, a pergunta é: quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Diante de tudo que Deus fez, de tudo, da entrega de Jesus, quais são os seus medos? Medos da morte? Medo de estar sozinho? Medo das coisas que o mundo tentam te cercar? Medo do quê? Em João capítulo 19, verso 30 declara: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Quando Jesus fez isso, tetelestai, está consumado, a palavra está declarando, sabe o que? Aquele momento, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte. Tetelestai, está consumado. O porquê ter medo, sendo que o seu Senhor venceu a morte? O porquê ter medo, sendo que você foi marcado pelo sangue do Cordeiro? Mas pastor, eu não entendo por que vem esse sentimento no meu coração. Feche os seus olhos. Existem medos que você tem por conta da sua dúvida. Existem medos que você permite entrar na tua mente, no teu coração, por conta de incredulidade. Hoje, comece a entender que Jesus, o seu Senhor, é o Cordeiro vivo de Deus. E esse sangue que Ele derramou naquela cruz por você, por mim, te livra, te salva e te livra da morte. Te livra, te faz mais do que vencedor. Entenda uma coisa, que assim como Paulo declarou, o apóstolo Paulo declarou, que a morte, queridos, para o cristão, a morte simplesmente é algo para você encontrar o seu amado, face a face. É para encontrar Jesus. Sabe de uma coisa? Você já recebeu salvação. Você recebeu vida eterna. Vida eterna. Não permita que as dúvidas arranquem a certeza que Jesus te salvou. O Cordeiro se entregou por você. E assim como foi há 3.500 anos atrás, e há 2.000 anos atrás, quando o Cordeiro vivo de Deus, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se entregou naquela cruz, vai para declarar: eu estou salvando vocês, eu estou restaurando, eu estou reconciliando vocês com o Pai. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Ele venceu a morte. Aleluia. Ele venceu. Tome posse hoje da verdadeira Páscoa. Tome posse hoje da verdadeira Páscoa. Pode abrir os seus olhos. Quando Jesus veio, se esvaziou da glória dele, desde o momento que ele entendeu o propósito dele, ele viveu só para isso.
Ele viveu só para isso. Desde quando ele nasceu, ele já sabia. Ele é Deus. Agora imagina o próprio Deus tomando a posição, tomando a decisão de se colocar como cordeiro para nos salvar. Foram mais de 15 horas de sofrimento, de dor, de julgamento, até que o cordeiro se entregasse o seu espírito. Desde a oração que ele fez no Getsemane, à meia-noite, até o momento que ele entregou o seu espírito, que foi às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, ele aguentou por você. E o porquê nós não darmos o melhor para ele? O porquê não tomamos posse de tudo que ele fez por nós? O porquê levar a vida de qualquer maneira? O porquê ainda resistir a algumas coisas que ele tem pedido para você entregar? O porquê reter tantas coisas? Sendo que o Senhor foi 15 horas de sofrimento. Não foi qualquer sofrimento, não. Foi os ossos sendo expostos, quando recebia as chibatadas. Foi as dores que ele sofreu, quando o rosto dele foi esmurrado. A palavra relata tantas coisas. Quando a coroa de espinhos penetrou na cabeça dele, a cabeça dele inchou. Por conta das feridas, por conta dos traumas, por conta de tudo. A palavra fala que ele tinha febre, ele agonizava de dor, começou a entrar em colapso dentro dele. E o porquê viver uma vida de qualquer jeito? O sacrifício de Jesus, a entrega do cordeiro naquela cruz, não foi inútil, foi útil. Foi por mim, foi por você. Mas eu não estava lá, eu não tinha nem nascido, pastor. Mas já Deus sabia que você ia nascer. Deus sabia. A palavra fala que Ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, até as que viriam. Até os que viriam. Só que muitas vezes nós somos muito fáceis de aceitar os bônus, os presentes, as bênçãos, mas só quando nos convém, só quando é fácil, só quando é agradável. Mas e quando vai requerer de você abrir mão do pecado, abrir mão das vontades? E quando vai requerer de você uma posição? Eu quero te dizer uma coisa: o sacrifício de Jesus foi real, é verdade, aconteceu. E eu quero te dizer, eu hoje, nessa noite, todos os dias da minha vida, eu vou tomar posse, eu vou viver essa verdade. E eu quero hoje, nessa noite, te convidar a viver junto comigo, em nome de Jesus. Não vamos mais viver de qualquer jeito, de ser qualquer pessoa. Vamos viver como filhos de Deus, como aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus, a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sacrifício do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vai exigir de você, sim, abrir mão. Vai exigir, sim, de você tomar posição. Vai exigir. Então por que você não faz? O porquê? O porquê que tem que ser fácil para você? Se os homens e mulheres de Deus que encontraram Jesus naquela época, uma mulher foi a primeira a ver Jesus glorificado. Ela foi correndo lá no sepulcro, apareceu um anjo. O porquê que você procura Ele em meio aos mortos? Ele vive. E a palavra fala que ela depois viu Jesus,
E Jesus falou assim: ei, fala para Pedro e os discípulos. Não sei você, queridos, mas eu quero te dizer, está na hora de nós termos essa revelação. Está na hora de nós buscarmos isso. E por conta disso que ela viu, que eles viram, que essas experiências que eles tiveram, eles foram fiéis até a morte. Sabe por quê? Que eles não tiveram medo da morte. Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte, venceu a morte, venceu a morte. Aleluia. Eu não sei você, queridos, mas hoje vamos nos posicionar de uma forma diferente. Fazermos o que nós não fazíamos antes. Está na hora. Nós não temos mais tempo para ficar perdendo. Ficamos perdendo tempo com muita coisa. Mas o que realmente é real, o que é realmente valioso, Ele venceu a morte por você, para que você não tenha mais medo. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Até a morte. Eles entenderam que Jesus já venceu a morte. Eles entenderam que valeu a pena. Eles decidiram ser fiéis ao Senhor dos Senhores. Ele é a verdadeira Páscoa. Tudo prefigurou Jesus. A prefiguração da entrega de Jesus. O Cordeiro vivo, que através do sangue dele nos salva, nos salvou, nos salvou. Hoje eu te convido a tomar posse dessa palavra, Páscoa. Sabe por quê? Que o anjo da morte não vai poder te tocar, porque você recebeu vida e vida em abundância. Jesus ressuscitou. Nós não estamos pregando um Deus morto, um Senhor morto. Nós estamos pregando, declarando, anunciando um Deus que é vivo, que ressuscitou, que é o Senhor da glória, que tem e quer ter um relacionamento contigo diariamente. É diariamente, não é uma vez na semana. É diariamente, não é uma vez no mês. É diariamente. Por isso que nós falamos sobre encontro. Por isso que nós falamos de reencontro. Por isso que nós falamos de célula. Por isso que nós falamos e ficamos falando para te impulsionar a ter um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor. Um relacionamento de intimidade com Deus. Olha, depois do primeiro encontro que eu tive, isso me impulsionou a ter um relacionamento com Deus. Depois do reencontro que eu tive com o Senhor, isso me impulsionou a ter mais intimidade, aliança e me posicionar no ministério, no meu chamado. Queridos, é momento de ter esse tipo de posição. O Senhor não te chama para ser mais um. Toma posse desse sangue que te salva, que te resgata. Esse sangue que te livra de toda a condenação, da condenação e da morte. Não tenhas mais. Eu quero te dizer que a morte não tem mais domínio sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Está na hora de tomarmos posse disso. Sabe para quê? Para que a morte, nem setas do inferno, envolva o teu coração. Em nome de Jesus. E aqueles
aqueles que estão entendendo o verdadeiro significado da Páscoa, que querem tomar posse dessa palavra e aplicar essa palavra na tua vida, aplicar o sangue do Cordeiro sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua vida por inteiro, para que você seja livre de toda escravidão, de toda dúvida. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, para declarar: Jesus, que o teu sangue, o teu sacrifício, a tua salvação, a tua restauração venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, assim como o Senhor fez lá no Egito, na vida do teu povo, que hoje aconteça na minha vida, que eu possa andar em comunhão com minha família, em comunhão com o Cordeiro de Deus.